Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à da massa, que, conforme se infere do texto, é uma inteligência média. Rapaz, terror. Vamos lá. Ele falou que a polícia de Paris, a polícia parisiense, ela é extremamente hábil à sua maneira, beleza? Isso quer dizer, terror, que ela não é inteligente? Não é isso. Concorda comigo? Ela teve limitações. A forma de investigação teve limitações. Vamos lá, então, entender o pedido da questão. Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris, ela equipara-se à inteligência da massa, que, conforme se infere do texto, é uma inteligência média. A inteligência da massa... Bom, aquilo que a gente fala, olha, as pessoas pensam assim. Então, de maneira geral, as pessoas pensam assim, é o pensamento mediano, é o pensamento médio. É assim que as pessoas pensam normalmente, correto? Mas o investigador tem que estar à frente, ele tem que ser sagaz, ele tem que ser astuto. Concorda comigo? O investigador tem que pensar além do que a massa pensa, do que esse pensamento mediano. Por quê? O criminoso, ele também pensa além, correto? E é isso que a gente observa no texto, concorda comigo? Então, a polícia parisiense, ela agiu à sua maneira. Vamos então observar essa sua maneira aí, e ele mostra a determinado momento que ela se equipara à da massa, não é? Então vem aqui comigo aqui. Ele mostrou pra gente, ó, a polícia parisiense é extremamente hábil à sua maneira, até certo ponto. Concorda comigo? Ele foi explicando, parará, aí ele chega aqui, ó. Estão certos apenas num ponto. Então a polícia, né? Então os investigadores e tal, eles estão certos apenas num ponto. Naquele em que a sua engenhosidade representa fielmente a engenhosidade da massa. Mas quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Daí, moçada, o investigador, ele tem que ser diferente, o seu pensamento tem que ser além. Então, olha só, ele mostrou pra gente que eles estão certos apenas num ponto. Naquele em que a engenhosidade representa fielmente a engenhosidade da massa, o pensamento mediano, o pensamento médio. Mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Então, essa astúcia, o investigador também tem que ser astuto. O investigador tem que estar além do pensamento da massa, o pensamento médio. Daí ele mostrar para a gente essa relação da inteligência média, esta relação da massa, a inteligência da massa. Então, o malfeitor, ele é astuto. O investigador também deve ser astuto. Ele não pode ter o pensamento médio. Ele tem que ser astuto, como o malfeitor também o é. Beleza? Por isso a gente entende que é certa afirmação e há elemento no texto que nos mostra isso, né? Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à da massa. Isso está literal aqui, ó. Estão certos num ponto, naquele em que a sua engenhosidade representa fielmente a engenhosidade da massa, a inteligência da massa, a forma de raciocínio da massa. Concorda comigo? Olha, a engenhosidade representando aí a inteligência, a forma de raciocínio da massa. Concorda comigo? Só que a do malfeitor é além, ele é astuto. Beleza? Por isso, a gente entende que a inteligência da polícia de Paris é uma inteligência média e ela se equipara à massa.